Olá, pessoas abençoadas, sejam muito bem-vindas a mais um dia com as nossas orações diárias. Então, hoje eu convido vocês a orar comigo o Salmo 128, poderosíssimo Salmo da família, trazer mais proteção para a nossa família, mais alegria, mais paz, mais harmonia e muito mais união entre os nossos amados que moram conosco. Esse salmo é ótimo para fortalecer a nossa fé, afastar os inimigos e também é muito poderoso para nós orarmos para aquela pessoa amada da nossa família que está enfrentando alguma dificuldade, para que ela possa passar tranquila pelos problemas e pelas dificuldades que está enfrentando. E antes de começarmos a orar esse poderosíssimo Salmo da família, eu convido vocês a se inscrever no canal, a curtir e a compartilhar os nossos vídeos com o maior número de pessoas, fazendo assim a palavra de Deus chegar ao máximo de pessoas e chegar às pessoas que mais estão precisando. E também convido vocês a deixarem nos comentários dos nossos vídeos os seus pedidos de orações, pois todos os dias nós oramos por vocês, colocando nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso os seus pedidos de orações, pedindo a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Pessoal, façam com muita fé essas orações dos salmos que são muito poderosos. Eu acredito muito, eu creio muito em Deus Pai Todo-Poderoso. Ele faz muitos milagres, está fazendo muitos milagres em minha vida, em vida de muitas e muitas outras pessoas que estamos recebendo relatos aqui no nosso canal. Muitos testemunhos de cura, de prosperidade, de libertação, muitas bênçãos, pessoal. Façam com muita fé que Deus vai escutar o seu clamor e vai atender a sua necessidade. Então vamos orar comigo esse maravilhoso Salmo 128? Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Faça esta oração quando você for deitar-se e deixe-a tocando enquanto você dorme. Assim vai potencializar muito mais a sua oração. A tela vai ficar escura para que você possa descansar e dormir melhor. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos.
Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme
a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver.
será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva,
e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim.
e que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida
você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel.
Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade.
E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa,
a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas.
Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus
o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe, e que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos.
Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme
a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver.
será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva. E em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Ah, quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva.
e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Salmo 128. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. E se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será muito feliz e tudo dará certo. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será muito abençoado assim. E que lá do Monte Sião o Senhor Deus o abençoe. E que em todos os dias de sua vida você veja o progresso de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel.